te trazer esclarecimento, revelação, consolo, conserto, enquanto é tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar da igreja de Sardes. É a quinta igreja. Falta, além de hoje, Sardes, falta Filadélfia e Laodiceia. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos aí? Estão me entendendo? Amém? Fala comigo. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Declaramos que só o Senhor é Deus sobre nós. Declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Declaramos que esse lugar aqui é terra santa, Pai. Pertence a Ti, é a Tua casa, é onde nós nos reunimos para ouvir a Tua voz, é onde nós nos reunimos para ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sopra o Teu vento impetuoso nesse lugar, manifesta a Tua glória, Senhor. Cerca este lugar com os Teus anjos guerreiros, Teus anjos, Senhor, a fim de nos guardar, de nos livrar de toda e qualquer interferência, Pai. Passa aqui o Teu fogo santo e consome tudo aquilo que não provém do Teu reino, que não provém de Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro ilegal todo e qualquer espírito contrário ao Teu nesse lugar. Declaro que só o Teu Espírito Santo tem autoridade neste lugar e em nossas vidas. Por isso nós clamamos a Ti pelo Teu poder sobre nossas vidas. Nós viemos até aqui para Te adorar, Senhor. Nós viemos até aqui para ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui, Senhor, para estarmos na Tua presença e não aceitamos qualquer tipo de interferência, não aceitamos nenhum tipo de interferência contrária ao Teu Espírito, Senhor. Não aceitamos nenhum tipo, Senhor, de espírito tentando nos perturbar, nos distrair, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vem sobre nossas vidas, manifesta a Tua glória e opera, Senhor, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aplaude a Ele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, quem já abriu dá um glória. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Ser alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra daquilo que tens recebido, e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Para falar da igreja de Sardes, para aqueles que anotam, o título da mensagem de hoje é Reavivamento. Para falar da igreja de Sardes, preciso falar da cidade de Sardes. E a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade, como todas as outras, e como a de Filadélfia e a de Laodiceia, que ainda falta. A glória de Sardes estava no seu passado.
A cidade de Sardes foi capital da Lídia, foi uma cidade que hoje é a Turquia, no século 7 a.C. Viveu nesse tempo, foi uma grande cidade, no tempo do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do seu tempo. Ela era situada no alto de uma colina, cercada por uma grande muralha fortificada. E essa cidade se sentia inabalável, ela se sentia impenetrável. Quem já viu aquele filme mais recente, Troia, acho que é esse, Troia, do Alexandre, né? Então, que na briga lá dos irmãos lá pela princesa, é isso, não é isso? Que quando eles estão lá na cidade, e a cidade eles acham que é impenetrável, mas só que depois eles acham um lugar por onde entrar, e entra uma parte do exército. Lembram disso? Estão comigo? Então, é isso aí. Os seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada num confronto direto. Não havia como derrotar essa cidade, porque além dela estar no alto, havia muralhas muito grandes e fortes, e de lá de cima eles conseguiam abater todos os inimigos. Mas essa cidade orgulhosa, ela caiu no ano de 529 a.C., diante do exército da Pérsia, que cercou ela por 14 dias. E aí, um dia, achou aquele buraco que saía o esgoto da cidade, passaram ali, e aquele era o ponto vulnerável, e por ali entrou uma parte, alguns exércitos inimigos, e aí abriram os portões. Mais tarde, no ano de 218, Antíoco Epifânio também dominou a cidade pelo mesmo jeito. Quer dizer, Sardes caiu no mesmo erro 2 vezes. Se achava e se perdeu com o mesmo problema. Tudo isso por causa da sua autoconfiança. Tudo isso por causa da sua falta de vigilância dos seus governantes e dos seus habitantes. E os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava falando quando disse: sede vigilantes, senão virei como um ladrão à noite. Foi dessa forma que essa cidade foi derrotada 2 vezes, como um ladrão do meio da noite. Eles não esperavam, estavam dormindo, e de repente o inimigo estava do lado. E Jesus Cristo avisa para essa igreja: presta atenção, acorda, muda de vida, porque eu virei como um ladrão. Quer dizer, eu virei sem você esperar. Quando você menos esperar, eu vim. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno, e essa cidade foi dedicada à deusa Cibele. Já falei dela na igreja de Éfeso. Essa divindade padroeira, acreditava-se um poder especial de restaurar a vida aos mortos. Quer dizer, se cria que ela daria vida novamente aos que morriam. Lógico que não dava. A igreja estava morrendo, e só Jesus pode dar a vida, amém? Só Jesus pode dar a vida. No ano de 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e foi reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que invadiu, e a partir dessa imoralidade ela entrou em decadência, e essa decadência dominou a cidade. Quando João escreve esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas completamente degenerada, uma cidade idólatra, uma cidade pervertida. Não havia moral nessa cidade, não havia princípios.
A sua glória então estava no passado. Os seus habitantes agora entregavam-se aos encantos da luxúria, do prazer carnal. A igreja se tornou como a cidade. Em vez de influenciar a cidade, a igreja estava sendo influenciada pela cidade. Ela já não influenciava ninguém, ela era influenciada. Ela já não era mais como o sal, como nós precisamos ser. Era um sal que não salgava, quer dizer que não temperava. Então, não serve para nada, pode ser jogado para andar por cima. Era uma candeia escondida, não iluminava nada. A igreja nem era perigosa aos planos do maligno e nem era desejável aos habitantes de Sardes. E é nesse contexto que nós vemos Jesus enviando a carta à cidade de Sardes, à igreja de Sardes. Sardes era uma poderosa igreja aos olhos do homem e dona de um grande nome. Todo mundo na redondeza conhecia a igreja de Sardes. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Alguém conhece alguma igreja assim? Igreja grande. Igreja com nome, reconhecida, cheia de gente, mas sem vida. Tinha performance, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. E é a esta igreja, Jesus envia esta mensagem, revelando a necessidade de um poderoso reavivamento. Jesus chama ao reavivamento. Jesus mostra os problemas e chama ao arrependimento, e chama a uma mudança de vida. Vamos mudar de vida, vamos tomar um novo posicionamento. Era assim que a igreja de Sardes vivia, uma atmosfera espiritual mecânica, substituiu pelo verdadeiro mover de Deus. Era tudo feito mecanicamente, era tudo feito religiosamente, era tudo feito previsivelmente, já se sabia como ia acontecer, tudo já estava planejado. Era todos os domingos o culto, a mesma coisa, se falando as mesmas coisas. Era desse jeito que as coisas iam. Eles substituíram a genuína experiência com o Espírito Santo por algo simulado. Era uma simulação de presença de Deus. E o primeiro passo para o reavivamento era ter consciências de que há crentes, há cristãos mortos dentro da igreja. Era ter consciência que há cristãos dormindo dentro da igreja e que precisam ser despertados nessa noite. É assim que estava a igreja de Sardes, e que nós também possamos estar assim. Alguns de nós podem estar assim. Devemos olhar para a carta de Sardes, a igreja de Sardes, não como algo admirável, como uma relíquia antiga, ou apenas como uma história que pode se passar num filme. Mas devemos olhar para a igreja de Sardes como um espelho, que nós possamos ver a nós mesmos nessa carta, a igreja de Sardes. Nós necessitamos de um reavivamento. Existe hoje a necessidade de um reavivamento. Amém, igreja? Quando é que há uma necessidade de um reavivamento? Quando há cristãos na igreja, ou quando há membros na igreja, estão vindo à igreja, estão participando da igreja, participando dos ministérios,
mas estão mortos espiritualmente. Ou seja, ainda não foram convertidos. Porque um cristão que nasceu de novo, ele não pode morrer. Quem nasceu de novo não morre mais. Se você uma vez se converteu de verdade, você pode estar frio. O amor pode esfriar, e eu já preguei isso e vou pregar de novo. Mas o amor não pode morrer. O amor não morre. Então deixa eu te falar. Chegou a hora de você se converter. A igreja de Sardes, ela vivia de aparência. A igreja de Sardes tinha adquirido um nome famoso. Havia uma fama notável. A igreja, ela tinha uma grande reputação na cidade. Mas na carta a Sardes, você não vê nenhuma falsa doutrina prosperando dentro da comunidade. Não se ouve falar dos discípulos de Balaão, não se ouve falar dos nicolaítas, não se ouve falar dos falsos ensinos de Jezabel. Nada disso se ouve falar. Aos olhos humanos, parecia uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria que a igreja funcionava, que a igreja era viva, mas na verdade, grande parte da igreja estava morta. Era uma igreja que tinha apenas um rótulo, uma aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. E é muito sério isso. Porque tem gente que está há muito tempo dentro da igreja, se acostumou com o formato, com o clube social, mas ainda não se converteu a Jesus Cristo. E uma igreja onde não existe convertido, Satanás não precisa perseguir. Porque ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Na verdade, a igreja de Sardes parecia um cemitério espiritual. Nós não podemos nos enganar com a igreja de Sardes. E nós não podemos nos enganar com a nossa igreja nessa noite. A igreja de Sardes não é o que se chama de uma igreja morta, o que o mundo chama de uma igreja morta. É uma igreja que vem no mergulhando na palavra, é uma igreja que faz evangelismo, é uma igreja que toca louvores bonitos, é uma igreja participativa, mas morta espiritualmente. Não tem relacionamento com Jesus Cristo, não tem relacionamento com o Espírito Santo. Provavelmente as outras igrejas achavam que Sardes era uma boa igreja. Provavelmente lá na igreja de Filadélfia, lá na igreja de Laodiceia, lá nas outras igrejas, nas igrejas de Éfeso, na igreja de Esmirna, deviam falar das grandiosidades que aconteciam na igreja de Sardes. Nem a própria igreja de Sardes tinha consciência do seu estado espiritual. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Ela tinha um nome respeitável, mas era só fachada, era só uma placa. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, ele disse, versículo 2, seja alerta. Quer dizer, ele está dizendo, em outra tradução, presta atenção e fortalece o que ainda resta. E fortalece o pouquinho que você tem aí, o que ainda resta, se é que tem alguma coisa, porque estás prestes a morrer.
porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. É isso que Jesus Cristo fala para a igreja. Jesus Cristo, aquele que conhece tudo, aquele que sabe tudo, aquele que sonda a todos, ele diz: estás prestes a morrer, não acho integridade nas tuas obras diante do meu Deus. A reputação que a igreja tinha no mundo, na sociedade, não é a mesma reputação com Jesus Cristo. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Ela tinha exuberância diante dos homens, mas diante de Deus estava morta. Porque Deus não vê como o homem vê. Aquela igreja era apenas um clube social, um ponto de encontro dos amigos. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de fachada, apenas de palavras, mas não no coração. O coração deles não pertenciam a Jesus Cristo. Tinham fama de estarem vivos, mas na realidade estavam mortos. Fisicamente vivos, espiritualmente mortos. E na igreja de Sardes havia cristãos espiritualmente em estado terminal. Havia os que já tinham morrido e havia os que estavam morrendo. Havia os fracos e doentes, adoecidos pelo mundo. Porque o pecado ele mata a vontade do homem de buscar as coisas de Deus. Normalmente, quando uma pessoa desanima na caminhada, ela desanima porque está em pecado. E porque não reconhece o pecado que está vivendo. Porque no momento em que a pessoa reconhece o pecado e se arrepende, isso quer dizer muda de vida, o Senhor perdoa. Mas o pecado que não é reconhecido, que não se admite, ele mata os sentimentos, ele endurece o coração. Aí vem logo a dúvida, vem logo o medo, a tristeza. E depois essa consciência cauterizada, aí ele perde a vergonha e fica no mundo. Precisamos de um reavivamento. Quando há cristãos que, embora estejam em atividade na igreja, e isso acontece muito, cristãos, ou vamos colocar membros em atividade na igreja, mas levam uma vida sem integridade. Esses crentes que têm vida dupla, suas obras não são íntegras, eles trabalham, mas apenas para que os outros vejam, estão apenas procurando fama, só querem fazer o que aparece para os outros, o que a igreja como um todo vai ver que aquele sujeito está fazendo alguma coisa, só quer fazer funções em que traz status, fama. Então eles não estão promovendo o nome de Jesus Cristo, eles na verdade estão promovendo o seu próprio nome, buscando a sua própria glória e não a de Cristo. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Isaías 29:13. Cultos bonitos, lindos, mas sem vida, vazios e sem sentido. A vida dos seus membros está manchada pelo pecado. Esses cristãos dão esmolas, oram, jejuam, entregam dízimo, com o fim de ganhar a reputação de serem religiosos. Quer dizer, de ser reconhecido na cidade que fazem o que fazem. Sepulcros caiados. Ostentam a aparência de piedade, mas negam o seu poder.
2 Timóteo 3,5. É uma formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade. Demonstram vida, mas só tem morte. Cantam hinos de adoração, alguns até da harpa. Mas mentem, estão longe do Senhor. Assim é a igreja de Sardes. Pregam com ardor, mas apenas para exibir a sua cultura. Pregam e falam muitas coisas, mas apenas para transmitir que eu tenho cultura, eu sei o que eu estou falando, eu estudei a Bíblia, eu conheço todos os versículos, eu sei todas as histórias. Deus quer obediência verdadeira. Deus quer obediência no íntimo, no coração. O povo na época de Isaías comparecia ao templo, mas Deus estava cansado das suas cerimônias sem o acompanhamento de uma vida santa. Assim era a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, Jesus Cristo, está dizendo isso. É tudo muito bonito, mas é para vocês, não é para mim. Tudo que vocês fazem aí é para promover vocês mesmos. Em Sardes, os cristãos estão falsamente satisfeitos e falsamente confiantes, falsamente ativos, falsamente devotos, falsamente fiéis. A igreja de Sardes precisa de um reavivamento. A igreja de Sardes precisa de um reavivamento. E quando que precisa de um reavivamento? Quando os cristãos estão contaminados abertamente com o mundanismo. Como que tem gente na igreja de Sardes envolvido com o mundo? Como que tem gente na igreja de Sardes hoje, aqui em Ponta da Fruta, envolvida com o mundo? E a causa da morte, como já falei antes, na igreja de Sardes, não é a perseguição, não é o Estado Islâmico, o perigo da igreja de Sardes, nem as heresias de Jezabel, os nicolaítas, mas o perigo da igreja de Sardes é o mundo. E onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. No tempo em que vivemos, na igreja brasileira, não se morre por perseguição, mas se morre pelo pecado. Na nossa liberdade de culto no Brasil, estamos morrendo pelo pecado. Enquanto nossos irmãos no Oriente, na Ásia, na África, estão morrendo pela perseguição e entrando diretamente na glória do Senhor, grande parte da igreja no Brasil está morrendo pelo pecado e entrando diretamente no inferno. Na igreja de Sardes, a maioria dos crentes estavam contaminando as suas vestes. E isso é um sinal de corrupção. O pecado está infiltrado dentro da igreja. Uma vida moralmente frouxa. O mundo está entrando dentro da igreja. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando mais o mundo, se conformando com o mundo. Os cristãos da igreja de Sardes não tinham coragem de ser diferentes do mundo. Mas nós precisamos de um reavivamento, amém? Nós precisamos de um reavivamento, amém?
Todos nós nos encaixamos em algum ponto. Aleluia. O Senhor Jesus nos dá alguns pontos para o reavivamento. Ele diz: ser vigilante, fortaleça ou consolida o que resta. Quer dizer, se você tem um pouquinho aí, pega firme nesse pouquinho que te resta. O Senhor Jesus fala: lembra-se, obedeça. Ele diz: arrependa-se. Então nós podemos, para a gente ganhar tempo, resumir esses pontos de Jesus em 3 aspectos básicos. E o primeiro aspecto é uma volta urgente à palavra de Deus, amém? Isso quer dizer levar as nossas vidas rapidamente para o que está escrito na palavra. Não importa o que o pastor no Facebook falou, não importa o que me disseram, não importa aquele vídeo legal que eu vi, não importa o que meu vizinho falou, não importa nada disso. O que importa é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Versículo 3, ele diz assim: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Será que vocês têm recebido alguma coisa e ouvido alguma coisa? Será que nos últimos 3 anos vocês têm ouvido alguma coisa saindo desse altar? Vocês têm ouvido e vocês têm visto e ouvido algo de Deus desse altar? Será que vem algum tipo de ensino? Será que todos os domingos, incansavelmente, por enquanto, não sei até quando, tem sido pregado a palavra de Deus nesse lugar? Retirando tudo quanto é heresia que foi nos ensinado nessa cultura, tradições, retirando toda a tradição até da própria igreja gospel, até da própria igreja do evangeliquez, retirando, nada disso é palavra de Deus. Então a palavra diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. É Jesus Cristo que está falando isso, não é João que está falando. João está relatando o que Jesus falou. O que é que eles ouviram e deveriam lembrar e guardar de volta? E guardar e voltar? A palavra. Ouvir a palavra de Deus. Reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor. É voltar à palavra de Deus. Não importa como você está hoje, importa é você voltar à palavra de Deus. Lembra de como você era na presença de Deus. Lembra de quanto tempo você gastava, investia na presença de Deus. Lembra das madrugadas que você acordava simplesmente para orar, para adorar, para interceder. Lembra de quando Deus te usava ainda. Lembra dos momentos, dos teus momentos particulares com o Senhor. Lembra? Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra dos tempos antigos, e do seu fervor, e do seu entusiasmo, e da sua devoção a Jesus Cristo. Você precisa lembrar do seu tempo com Jesus Cristo, da sua história com Jesus Cristo, e essas lembranças te desafiar. E essas lembranças te desafiar a hoje você mergulhar na presença dele. Porque ele diz: lembra-te. O que é lembra-te? É recordar, é não esqueça. Ele diz: arrepende-te. O que é arrepender? Arrepender é a decisão de não fazer de novo. É deixar o mundo para trás. É um corte radical no estilo de vida mundano. Hoje em dia, o cristão, ele está com a mania de eu preciso me parecer com o mundo. Você não precisa se parecer com o mundo. Você precisa ser você, natural. Porque senão nós vamos voltar na palavra de domingo, aonde Jezabel falava que você precisava conhecer as coisas profundas de Satanás. Você não precisa conhecer as coisas profundas de Satanás. Você precisa conhecer as coisas profundas do Senhor.
arrepende-te, muda de estilo. Mudar de estilo não é vestir um saião no tornozelo e não é botar um terno e gravata. Mudar de estilo é buscar a santidade. É não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Mudar de estilo é uma vida de integridade na presença de Deus. Ele diz, guarda-o. Isso quer dizer guardar o evangelho, guardar a palavra de Deus. Observa-o e obedece. Isso quer dizer examina, lê e obedece o que está escrito. Deixa de ser um cristão oscilante, deixa de ser um cristão variante. É ficar firme, é estar firme e não capenga, se arrastando. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra de Deus. Se você não tem fome da palavra de Deus, tem algo errado com você. Se para você vir num culto na quinta-feira é um peso, tem algo errado com você. Se para você se expor à palavra, investir algum tempo sentado, ouvindo uma ministração, é difícil para você, tem algo errado com você. Tem algo errado com você. Você deveria ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo na minha casa um tempo de tanta palavra, tanta palavra. Hoje eu ouvi 3 cultos e ainda não acabou o dia. Ontem nós ouvimos 3 cultos. Durante o dia, trabalhando em casa. Quando nós não temos nada para fazer, como ontem, vamos ver um culto, vamos ouvir uma palavra. É lógico que eu não fico emprestando meu ouvido para qualquer pregador. Mas provavelmente você tem pregadores que você confia. Se você ainda não tem pregadores que você confia, eu te indico um monte. Entra no YouTube, canal oficial Bola de Neve. Mas eu não estou falando que você tem que ouvir os que eu confio, você pode procurar os seus também. Agora, se você quer um conselho, eu te dou. Agora, tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Agora à tarde, lá na estamparia, trabalhando lá, resolvendo as coisas, eu botei uma pregação do pastor Felipe. Eu já tinha ouvido umas 3 vezes, mas eu deixei ouvindo, porque eu comecei a lembrar da ministração, e eu preciso aprender mais alguma coisa. Eu preciso aprender mais alguma coisa. O Senhor precisa falar comigo alguma coisa, porque existe alguma coisa. Não foi por acaso que eu botei. Eu não posso acreditar no por acaso. Eu preciso acreditar que sou conduzido pelo Espírito Santo. Você precisa ter fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. O cristão precisa ter fome da palavra de Deus. Abandonar o descaso com a palavra. Abandonar a negligência com a palavra. Quanto tempo que você investe em coisas que não te dão nada em troca? Quanto tempo que você investe em diversão barata e fajuta? Quanto tempo que você investe em companhias desagradáveis e que você não influencia eles a nada, mas que eles te contaminam e te influenciam a muitas coisas? A palavra de Deus precisa ser viva na tua vida e ser transformadora. Ela precisa te transformar, ela precisa te moldar, ela precisa te causar dor, para que você possa saber que você necessita de mudança. É impossível se expor à palavra e não ser confrontado pela palavra. O verdadeiro avivamento não é reteté, não é bagunça nas cadeiras, não é orar em língua.
O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado pela palavra e limitado pela palavra. Porque aonde a palavra de Deus é proclamada, ali há milagres, prodígios e maravilhas. E isso é avivamento. Avivamento é ter como base a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ser a fonte, ser a motivação. Avivamento não pode ser confundido com um culto animado. Avivamento não pode ser confundido com um culto festivo. Avivamento não pode ser confundido com inovações. Não pode ser confundido com dons carismáticos. Avivamento não pode ser confundido com nada disso. Estava falando isso esses dias. Uma coisa é um pregador espetáculo, outra coisa é uma boa palavra. O problema é que as pessoas vêm para a igreja na expectativa de um espetáculo. Deixa eu te falar, quer um espetáculo? Vai para o circo. Lá tem mágico, palhaço, malabarista, trapezista. É um espetáculo. Aqui é lugar de palavra. E uma palavra, a palavra de Deus, não precisa da minha eloquência. Eu não preciso de ficar fazendo cursos de como pregar. Na verdade, eu deveria era só ler a palavra. E quem está ouvindo, receber o avivamento. Chorar, sorrir, dançar, gritar, correr, simplesmente pela presença do Senhor. Como que está confuso a nossa igreja? Como que a igreja brasileira está confusa? Nós estamos precisando de vigilância espiritual. A igreja de Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foram invadidas e dominadas 2 vezes, porque ela se sentia muito segura. E aí, porque ela se sentia segura, porque ele acha que é crente, porque ele acha que nada pode atingir ele, então ele começa a andar no perigo. E porque ele começa a andar no perigo, porque se acha muito bom, não vigiou. E Jesus alerta a igreja. Ele diz que se não vigiar, ela não vai acordar. E ele virá como um ladrão de noite, inesperadamente. Isso é um alerta para os que acham que estão salvos, mas ainda não se converteram. No grande dia, em vez de luz, será trevas. Mateus 7:21. Pastor, como é que eu sei se eu estou salvo ou não? Quer que eu te diga? Eu posso te falar alguns detalhes. E um deles é: tem prazer de estar na presença de Deus? Eu tenho. Então você está salvo. Agora, o culto é um fardo para você? Você negocia por qualquer coisa? Então você não está salvo, não. É simples assim. É simples assim. Se você troca a presença do Senhor por qualquer outra coisa, está caminhando para o inferno. Porque ele diz: amai ao Senhor sobre todas as coisas. Isso não quer dizer que você não possa fazer outras coisas, mas isso quer dizer que a prioridade é Ele. A prioridade é o Senhor, a prioridade é o Senhor, a prioridade é estar na presença dEle, a prioridade é estar em comunhão com Ele, a prioridade é estar na intimidade com Ele, a prioridade é estar derramado aos pés dEle, a prioridade da tua vida é Ele.
Mas talvez ele seja a tua prioridade. Mas você não tem a segunda prioridade, que é amar o próximo. Não é convertido. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos. O Senhor resumiu os 10 em 2. Você ama ao Senhor sobre todas as coisas? E você ama o teu próximo como a ti mesmo? Ou você vai amar o teu próximo depois que ele andar do mesmo ritmo que você anda? Ou depois que ele fizer as mesmas coisas que você faz? Ou depois que ele praticar as mesmas coisas que você gosta de praticar? Aí você vai passar a amá-lo. Ame o próximo na diferença. Ame o próximo. Ame o próximo. A igreja precisa ser vigilante às ciladas de Satanás, contra as tentações. Fuja dos lugares, fuja das situações, fuja das pessoas. Cuidado com a vaidade do mundo. Alguns membros da igreja de Sardes estavam sonolentos, mas não mortos. Uns estavam mortos, outros estavam sonolentos. Há crentes, há cristãos que estão dormindo espiritualmente, estão acomodados, indiferentes às coisas de Deus, estão confortáveis nos bancos da igreja, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Precisa vigiar e orar. Vigia e ora. Esses tempos são maus, vai acabar. As pressões são muitas, as tentações são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas ele minou ela com o mundanismo, fazendo com que as coisas do mundo parecessem normais dentro da igreja de Sardes. Os cristãos não estão sendo mortos pela espada, mas eles estão sendo mortos pelo pecado, pela amizade com o mundo. Não havia heresia, não havia falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, a igreja não era perturbada por heresia, ela não era importunada pela oposição dos judeus, mas era pelo pecado. Vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Mas a palavra diz que havia um povo fiel, um remanescente fiel, que deveria estar vigilante para não cair no pecado dos outros e para perseverar, porque era uma igreja que estava em decadência e que ela ia para a extinção. Precisamos voltar à santidade. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ela: santidade. Versículo 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Ah, como eu queria estar nesse grupo. Jesus Cristo falando que existe pessoas naquele meio que não se sujaram, que não se contaminaram, que são dignas. A morte espiritual não havia atingido todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiel a Cristo na igreja de Sardes. Embora a igreja estivesse cheia, havia alguns verdadeiros cristãos que não tinham se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estavam vivendo com as vestes manchadas, não tendo as suas obras reconhecidas como dignas. As vestes estavam sujas, e vestes sujas fala de pecado oculto,
de impureza, de mundanismo. Obras sem integridade, falam de caráter distorcido, de motivação errada, de ausência de santidade. Nós precisamos voltar à santidade, nós precisamos buscar a santidade, nós necessitamos olhar para nós mesmos e pautar as nossas vidas na palavra de Deus e assim encontrar a santidade. E o Senhor quer reavivar essa igreja. E por isso Ele mesmo vem à igreja. Ele é o agente reavivador. Jesus, Ele conhece o estado da igreja. Jesus conhece as obras da igreja. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece os nossos atos. Ele conhece as nossas escolhas. Ele conhece as nossas motivações. A palavra de Deus diz que Ele tem olhos como chama de fogo. Isso quer dizer, Ele vê tudo e sonda a todos. Ele vê que a igreja tem uma grande reputação de ser viva e avivada, mas na verdade está morta. Jesus conhece também a nossa igreja. Jesus conhece essa igreja. Ele sabe quem somos, Ele sabe onde estamos e Ele sabe do que precisamos. Jesus é o dono da igreja. A palavra diz que Ele tem as 7 estrelas na mão. Ele tem os seus pastores nas suas mãos. Algumas pessoas pensam que Ele está falando de anjos, mas esses anjos são os anjos da igreja. E as 7 estrelas estão na mão de Jesus. Apocalipse 1. Isso quer dizer, Ele tem o controle. Ele tem o controle. A igreja pertence a Jesus Cristo. Ele controla a igreja. Ele tem autoridade e poder para restaurar a sua igreja. E Ele diz na sua palavra que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Isso quer dizer, Ele pode reavivar a igreja. Ele tem tudo em suas mãos. Ele é o dono da igreja. E Ele tem cuidado com a sua igreja. Por isso Ele exorta a igreja. Por isso Ele consola a igreja. E Ele quer restaurar a igreja. Jesus é quem pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito Santo. E Jesus quer oferecer a plenitude do Espírito Santo para vocês, para nós. O problema da igreja de Sardes é que ela era morta espiritualmente. E é aí que você tem que se ver. Cristo é o que tem o Espírito Santo e é o único que pode dar a vida. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. A igreja precisa passar por um avivamento ou vai enfrentar o sepultamento. Ou você entra no avivamento ou você entra no sepultamento. É você que escolhe a tua vida. É você que escolhe para onde você quer ir. Uma igreja morta, enferma, sonolenta, que precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te dar vida e restaurar a tua vida. Só o Espírito Santo pode te dar vida e restaurar a tua vida. Só o Espírito Santo pode te dar vida e restaurar a tua vida. Jesus é aquele que tem o Espírito Santo e Ele derrama o seu Espírito sobre a igreja. E é o poder do Espírito Santo que a igreja se levanta da morte, do sono. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja se separa do mundo e passa a servir ao Senhor com entusiasmo, e passa a vibrar com o Senhor, e passa a estar disponível para o Senhor, e passa a ter o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Jesus quer enviar o Espírito Santo até você. Uma coisa
Uma coisa é ser a habitação do Espírito Santo. A outra coisa é receber o sopro do Espírito Santo. As pessoas confundem tudo, é tanta ignorância, é tanta falta de conhecimento da palavra. Como uma coisa é você adorar em casa, é ótimo. Outra coisa é adorar no meio da congregação. Uma coisa é ouvir uma palavra pelo YouTube, na internet. A outra coisa é estar no culto, recebendo o poder de Deus, a palavra de Deus. E as pessoas vão confundindo tudo e trocando a sua progenitura por um prato de lentilha, trocando a presença de Deus por qualquer coisa. Você precisa encontrar prazer na oração. Você precisa encontrar prazer na adoração. Você precisa encontrar prazer em simplesmente estar na presença de Deus. Ele quer soprar sobre você. A palavra diz que nós devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito. Você precisa de santidade. O Espírito Santo só pode vir, só pode estar, só pode te conduzir, te constranger com santidade, santidade. Uma igreja morta, inerte, só pode ser reavivada por Ele. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele. Uma igreja fraca só pode ser fortalecida por Ele. Uma igreja morta só pode ser reavivada por Ele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desejar ser cheio do Espírito Santo. Seja possuído pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa conduzir a tua vida, e Ele quer conduzir a tua vida. E há bênçãos para um reavivamento. Porque a santidade de agora é a garantia de uma glória futura. Versículo 5 diz assim: assim, o vencedor, fala, é comigo. Nem que seja profeticamente, mesmo que tua vida esteja arruinada quando você entrou aqui, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui: o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Jesus Cristo está dizendo que Ele vai chegar lá e falar assim: ó, esse aí é meu, está comigo. Mas Ele não vai falar: esse aí é meu, está comigo no boteco da esquina, não. É na presença, é no trono do Senhor. Ele vai chegar para o papai, ele vai chegar para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele vai falar: ei, está comigo, pode deixar entrar. Ao vencedor, todas as cartas, ao vencedor. A maioria dos crentes em Sardes tinham contaminado as suas vestes pelo pecado. Mas ele está dizendo que o vencedor receberia vestes brancas. Isso é símbolo de pureza, é felicidade, é vitória. Sem santidade não há salvação. Escolhe a pessoa mais espiritual que está do seu lado e fala para ela: sem santidade não há salvação. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se você não tem prazer na presença de Deus aqui, o que você quer ir fazer no céu? Se você não tem prazer em estar diante da palavra de Deus, se você não tem prazer em adorar ao Senhor, se você não tem prazer em orar aqui, o que você quer ir fazer lá?
Se aqui você troca a presença de Deus por qualquer coisa, lá não tem opção. O que você quer ir fazer lá? Se não tiver santidade na terra, você não vai entrar no céu. Eu sei que os nicolaítas pregam outras coisas, mas eu estou fundamentado na palavra. E eu desafio qualquer um. Não porque eu conheça de trás para frente, que eu conheço pouco, muito pouco. Mas o pouco que eu conheço sustenta isso. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você precisa de santidade. Eu preciso de santidade. Nós precisamos de santidade. Quem se envergonha de Jesus Cristo agora, não terá o seu nome proclamado no céu. Não se envergonhe da palavra de Deus. Não se envergonhe da palavra de Deus. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Talvez você esteja preocupado com o seu nome num hall de membros de uma igreja. Ainda bem que aqui nem isso tem. Talvez você esteja preocupado com o seu nome num crachá. Talvez você esteja preocupado com o seu nome numa carteirinha. Se preocupe com o seu nome no livro da vida, porque de lá ele jamais será tirado. Aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que negam a Cristo nessa vida, não terão seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam Jesus Cristo, aqueles que não se envergonham do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida, os seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Aqueles que confessam a Jesus Cristo serão confessados por Jesus Cristo diante do Pai. O seu nome precisa estar lá. Você não precisa de ter reputação dentro da igreja. Você precisa de ter reputação lá no céu. É lógico que se você tiver reputação no céu, você constrói dentro da igreja também. Mas o problema é que as pessoas hoje estão muito interessadas em buscar reconhecimento de homens, mas não são reconhecidas no céu. E na hora em que você fala, o céu não para te ouvir. Na hora em que você adora, a sua adoração não passa do teto. Na hora em que você fala, na hora em que se você se movimenta, não há expectativa no céu. É necessário haver expectativa no céu pelas tuas ações. É necessário ser amado no céu. E importa que você esteja no livro da vida. Feche teus olhos, se você puder. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Sardes era uma fachada, era um clube, com os princípios do mundo, os valores do mundo, dentro da igreja. E os crentes daquela igreja, felizes e alegres, caminhando para o inferno. Uns poucos, dentro daquela multidão, vestido de vestes brancas. Traga para você nessa noite. Olhe para a tua vida. Se conserta com o Senhor.
Ele diz: retém o pouco que tem, que senão eu vou vir como um ladrão. Quer dizer, inesperadamente. O que eu posso te dizer nessa noite: se agarra no pouquinho que você tem. Mergulha na presença dele. Se arrepende de perder tempo e começa a investir na tua vida espiritual. Começa a partir de hoje um investimento na tua vida espiritual. E um conselho que eu te dou, como teu pastor: invista tudo. Invista tudo que você tem. Invista todo o dinheiro que você tem no reino. Invista todo o teu tempo no reino. Invista todos os teus dons, todos os teus talentos. Invista tudo no reino de Deus. Porque a hora está chegando. Não tarda. Está tudo se cumprindo. E na continuidade do Desvendando o Apocalipse, daqui a pouco vai acabar as cartas. Nós vamos começar a falar das dores. Nós vamos começar a falar dos acontecimentos que virão a seguir. Está tudo aí. Não perca tempo. Durante esse louvor, que ele vai ser rápido, não perca tempo. Faz um compromisso com Jesus. Faz um voto com ele, você. Esquece quem está do teu lado. Senhor, eu reconheço que fiz errado, que negociei a tua presença. Eu reconheço que a minha motivação estava incorreta. Eu reconheço que podia ter feito mais para ti, Jesus. Desenrola a tua oração com ele. Se arrepende e começa um tempo novo na tua vida, um tempo de santidade, em nome de Jesus. Aproveita essa oportunidade que o Senhor está te dando, em nome de Jesus.